Opa, crianças, bom dia, bem-vindos aqui a mais uma aula aqui. E nessa aula aqui, pessoal, é uma aula de suporte que eu vou aí tentar mostrar na prática, né, o que vocês estão vendo aí nessa atividade dessa semana 7 aí, que envolve matemática e música. Então, olha só, pessoal. Eu deixei aí para vocês como atividade 2 páginas de um livro aí de matemática que relaciona aí matemática com música, que eu estou trabalhando um pouquinho desse tema até em virtude das comemorações aí envolvendo o Sivuca, né? Então por meio das frações, né? As frações elas têm uma íntima relação com a música. Então eu estou deixando aí de novo o vídeo do Donald no País da Matemática, né? Onde ele vai relacionar as frações com as notas musicais. E aqui a gente vai ver a relação das frações com as partituras, tá? Eu não vou ler isso aqui tudo, eu vou ser mais objetivo, ok? Porque obviamente vocês vão ler isso aqui bem direitinho e tal. Mas a partitura é uma forma da gente escrever as músicas. Então o compositor, quando ele está compondo, principalmente se antigamente ocorria muito, né? Não existiam gravadores, por exemplo. Hoje em dia você pode até recorrer a um gravador, mas antigamente não. Então você tinha que escrever a música conforme você ia compondo, até para você tocar depois e lembrar de todas as notas. Então se usava muita partitura e se usa ainda, na verdade, né? A simbologia esta daqui vocês já devem ter visto, né? E aí aqui o livro, essas 2 páginas do livro, que não é o livro de vocês, ele vai mostrar basicamente o que seria a partitura. É um pouco complicado, mas ele aqui tá numa linguagem que vocês podem entender, né? Então aqui ele vai falar o que é a clave de sol aqui na partitura, né? A clave de sol geralmente é utilizada para a gente fazer aí a melodia, né, da música, e não o acompanhamento. Aí aqui ele vai falar da fórmula do compasso, que é esse 4/4, que é aqui que eu vou me concentrar no vídeo, tá certo? A atividade de vocês que vem aqui na página 2 também é sobre isso. E aqui ele vai falar do compasso, que é o espaço aí entre 2 barras verticais. Aqui, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4 compassos. Isso aí ele explica bem direitinho. Então, o compasso são as divisões, vamos dizer assim, as divisões da música. Então, quando você vai compor uma música, você divide essa música em trechos minúsculos. Cada trecho desse seria um compasso. E aí, tradicionalmente, você estabelece um padrão entre cada trecho desse. No caso, o padrão aqui seria o mesmo tempo, ou uma quantidade de notas musicais que deem o mesmo tempo, tá? Uma explicação assim bem por cima do que seria aí o compasso. E aí aqui, por exemplo, ele vai explicar, ó, clave de sol, aí 4/4. Ele diz assim, ó, o número de cima define quantos tempos cada compasso deve ter. Neste caso aqui, tem um 4 em cima. Então, cada compasso, cada trechozinho da música vai ter 4 tempos. Esses 4 tempos pode ser 4 segundos, ou menos ou mais. Isso aí vai variar. Por isso que a gente não chama segundos, a gente chama de tempos. Porque se fosse 4 segundos, a gente limitaria um pouco a questão aí da produção musical, tá certo? Então isso daí varia um pouco. É esse 4 de baixo aqui que vai dar essa variação. Eu não vou abordá-lo aqui, tá bom? Eu vou abordar apenas aqui o 4 de cima. Então a gente tem aqui uma partitura, que é uma forma de escrever e de compor as músicas. Essa partitura aqui, ela tem os compassos, que são divisões da música, né? Para facilitar a composição e a execução. E cada compasso desse tem um tempo. Esse tempo é definido por esse 4 aqui de cima. Então, 4 aqui em cima significa que a gente tem em cada compasso o tempo 4. Tá ok? Aí beleza, aí vem a questão aqui das notas musicais, que vocês também já devem ter visto. Aqui tem a tabelinha com os nomes das notas. Aí tem aqui a semibreve, que ela possui 4 tempos. A mínima, que possui 2 tempos. Isso quer dizer o quê, professor? Bom, quer dizer que quando você usa aqui a semibreve, você vai ter uma nota mais longa, de maior duração, do que a mínima.
tá? Isso aqui a gente vai ver na prática. Eu já estou aqui com o Noteword Compose aberto para a gente ver isso daí. Aí a gente tem aqui a semínima, que tem um tempo. Ela é uma nota... Todas são importantes, mas a semínima eu diria que é o ponto de partida, porque ela tem o tempo 1, né? Aí tem aqui a colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Observe que a colcheia aqui é dada em fração, tá? Então, a colcheia, você tem 1/2 do tempo, ou seja, a colcheia ela é uma nota mais curta do que a semínima. Ela tem a metade da duração da semínima. 1/2 é a metade, a gente já está estudando isso daí, né? Aí a semicolcheia é 1/4 de tempo, ou seja, ela é a metade da colcheia. E a colcheia é a metade da semínima. A semínima é a metade da mínima e a mínima é a metade da semibreve. E assim você pode usar notas de várias durações para compor sua música ou para executá-la se já tiver escrita, tá? Aí seguindo aqui a fusa é 1/8 do tempo. Então a fusa possui a metade da duração da semicolcheia. E a semifusa é 1/16 de tempo, ou seja, a semifusa é a metade do tempo da fusa. Então, em outras palavras, fica assim. Semifusa é a metade do tempo da fusa. A fusa é a metade do tempo da semicolcheia. Semicolcheia é a metade do tempo da colcheia. A colcheia é a metade do tempo da semínima. A semínima é a metade do tempo da mínima. E a mínima é a metade do tempo da semibreve. Tá? Então, você tem 4 tempos, 2 tempos, aí vai caindo pela metade. 1 tempo, 1/2 de tempo, 1/4 de tempo, 1/8 de tempo e 1/16 de tempo. Aqui na partitura, a nota musical ela é definida pela posição do símbolo. Se está mais em cima, você tem uma nota mais aguda. Se está mais embaixo, você tem uma nota mais grave. Então, por exemplo, aqui no Noteword Composer, eu já inseri aqui a clave de sol, 4x4, forma do compasso. Então, aqui você tem o dó. Olha só. Então, observe que conforme a nota sobe, conforme a figura sobe, né, a nota vai ficando mais aguda. Então, aqui você tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ó. Bem, e aí o que é que acontece? Vamos trabalhar aqui um pouquinho, focando agora na nossa atividade, tá? A nossa atividade ela está aqui na página seguinte e tem aqui algumas atividades resolvidas. Que ele fala assim, olha só, nesse exemplo, como o número de cima da fórmula do compasso é 4, cada compasso tem 4 tempos. Aí veja, aí observa aqui, ó, que ele colocou aqui a semínima que tem um tempo. Aí 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. Aí fecha o compasso. Tá aqui referenciando o 4, né? No segundo compasso, nós temos aqui a mínima, que é 2 tempos. Ó, ele escreveu aqui embaixo. Aí temos a semínima, que é um tempo, e outra semínima, que é outro tempo. Aí temos aí 4 tempos, que é 2 mais 1 mais 1. Dá 4 tempos, que pode ou não ser 4 segundos, conforme eu já falei. Então, aqui no primeiro compasso, 1, 2, 3, 4. Aqui no segundo, nós temos 2, 3, 4. Porque cada compasso nessa partitura é para ter 4 tempos. É o padrão que o compositor está utilizando aí, tá certo? Aí aqui nós temos a semibreve, ela ficou sozinha aqui ocupando um compasso. Observe que a semibreve, ela por si só, vamos colocar lá na tabelinha, ó. A semibreve já tem 4 tempos, então ela fica sozinha em um compasso. Porque ela sozinha já dá os 4 tempos. Aí aqui ele colocou no último compasso aqui, no quarto compasso, né? Ele colocou aqui uma mínima que tem 2 tempos
e colocou aqui duas colcheias, que cada uma tem meio tempo, e uma semínima, que tem um tempo. Então, essas aqui adicionadas, aí aqui recai, pessoal, no assunto que a gente está vendo, adição de fração, adição e subtração de fração. Então, aqui também deu 4 tempos. Olha só, 2 mais meio, mais 1 é igual a 4. Quer dizer que 2 mais meio, mais 1 é igual a 4, professor? Sim, claro que é, pessoal. Porque 1 meio mais 1 meio, a gente repete o de baixo e adiciona o de cima. 1 meio mais 1 meio é 2 sobre 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, meio mais meio dá 1. Aí ficou assim, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Tá? E aí ele dá outro exemplo aqui, nesse mesmo molde, pessoal. Nesse mesmo molde, que a atividade é basicamente isso mesmo. Tá? Então, olha só, neste caso aqui, a fórmula do compasso, ela diz que cada compasso tem que ter 3 tempos. Olha o 3 aqui em cima. E aí ele organizou aqui as figuras de tal modo que cada compasso fique com 3 tempos. Olha esse compasso aqui do meio, olha só. A gente tem aqui a semínima e aqui uma mínima. A semínima vale 1 tempo e a mínima vale 2 tempos. Então, 1 mais 2, 3 tempos. Então, veja que essa composição aqui já trabalharia com pequenos trechos de 3 tempos cada. Que é uma composição diferente, aí depende da música, né? Aqui, ó, ele colocou uma colcheia e 2 semicolcheias. E para finalizar os 3 tempos, ele colocou aqui uma mínima. Então, olha só. Essa primeira aqui, a colcheia vale 1 sobre 2, que é meio. A semicolcheia, 1/4 mais 1/4. E a mínima aqui tem 2 tempos. Então, 1 meio mais 1/4 mais 1/4 mais 2 é igual a 3. Aí você diz, professor, não entendi. 1 meio mais 1/4 mais 1/4 mais 2 é igual a 3. Sim, é igual a 3. Veja só, 1/4 mais 1/4 é 2/4. 2/4 é, na verdade, 1 sobre 2. Porque 2 de 4 é a metade. Então, 1/4 mais 1/4 dá meio. E a gente já viu no exemplo anterior que meio mais meio é 1. E 1 mais 2 é 3. Se ficarem na dúvida, você pode armar isso daí e somar como a gente, e adicionar como a gente já aprendeu. Então, você transforma isso aqui no mesmo denominador e adiciona. Vocês vão ver que vai sobrar um 1 aqui no final de tudo. Depois adiciona aqui com 2 que dá 3. E aqui ele colocou no último compasso 3 semínimas. Cada uma tem um tempo. 1, 2, 3. E aí, neste caso aqui, a gente tem a fórmula do compasso indicando que cada compasso tem que ter tempo 3, ok? Então você usa um conjunto de notas, um conjunto de símbolos, né? Que deu tempo 3. E aí a atividade está aqui. Só são essas duas, né? Ele pede para você, olha só, com base nos valores da tabela, aquela tabela que a gente acabou de ver, e aplicando as informações sobre a escrita musical, vistas aqui nos exemplos acima e na primeira página, reproduz a pauta abaixo, substituindo o símbolo, que é um triângulo, né, pela figura musical que completa cada compasso. No caso aqui, ele quer que você substitua pela figura de ritmo, ou semibreve, ou mínima, ou semínima, ou colcheia, ou semicolcheia, ou fusa, ou semifusa. E aí ele já dá alguns, olha só, nesse primeiro caso aqui a gente tem 4/4, então cada compasso tem que ter o tempo 4. Aí aqui ele já colocou uma nota que tem o tempo 1, uma nota que tem o tempo 2
E essa terceira nota que tem o tempo meio. Então a gente tem assim 1 mais 2 dá 3. 3 mais meio dá 3,5. Aí ele quer saber qual é a nota que você complementa aqui para colocar no lugar do triângulo para que esse 3,5 vire um 4, tá? Então vai ser, aí você vai lá na tabelazinha e verifica lá qual é a nota que se encaixa aqui. Tá ok? E a 2 é a mesma coisa, só que ele pede para você criar a sua própria composição do nada. E aqui ele utiliza tempo 3, tá certo? Bem, agora depois dessa parte teórica, vamos aqui ver aqui no Noteword Composer, que é um programinha muito antigo, né? No qual você pode fazer suas composições utilizando aí as noções de partitura. Então aqui você tem as partituras, pode escolher vários instrumentos, dezenas de instrumentos, guitarra, bateria, piano, violino e assim por diante, né? E aqui tem um teclado embaixo, você pode usar o mouse ou enter no teclado. Ele não tem para smartphone, tá? Ele tem para PC. Então olha só, vamos ver aí o que a gente acabou de explanar de uma forma mais teórica. Aqui eu estou com a semínima selecionada. E aqui na minha forma do compasso eu tenho 4×4. Como a semínima tem o tempo 1, cada compasso aqui, em cada um vai caber 4 semínimas. Vou até inserir aqui para vocês verem. Ó. Quando eu inserir, ó, 1, 2. Se eu inserir a quinta, ele já vai abrir um novo compasso. Olha só. Pronto, abriu aqui o novo compasso. Você sabe aqui porque apareceu a barrinha, tá? E assim por diante. Se eu ficar usando só essa nota, vai caber 4 em cada compasso, tá? Beleza, então semínima cabe 4 aí. A gente viu que a mínima, ela tem o dobro da duração do que a semínima. Então, se a mínima cabe... Aliás, se a semínima cabe 4, então eu seleciono aqui em cima a mínima, vai caber apenas 2 no compasso. Neste compasso de tempo 4. Olha só, 1, 2. Na próxima ele já vai abrir outro compasso, olha. Pronto, abriu outro compasso. Aqui, ó, tá assim. 1, 2, 3, 4. Fechou o compasso. Aí aqui não cabe 4. Por quê? Porque a mínima tem 2 tempos. Ela é o dobro do tempo da semínima. Então só cabe 2. Vou botar para tocar, vocês vão ver que ela tem um toque mais demorado, né? Muito embora os dois compassos tenham o mesmo tempo, mas aqui você tem apenas 2 notas musicais no segundo compasso. Significa que essas notas são mais demoradas do que as primeiras. Observaram? Então é assim que você vai compondo a sua música. Claro, aqui eu estou falando de forma bem simplificada, porque compor na verdade é bem complicado. E tem várias outras simbologias que se utilizam que eu não vou abordar aqui. E a nossa querida semibreve, como já tem 4 tempos, só cabe uma. Olha só, pronto. Se eu colocar outra, já vai abrir um novo compasso. Tá? E vamos agora para as notas com duração mais rápidas, né? Então aqui eu tenho 4, se eu colocar aqui a colcheia, eu vou conseguir colocar 8 num compasso só, porque a colcheia tem a metade da duração do que a semínima. Então olha só como cabe 8. Se eu colocar a nona, já vai abrir um novo compasso. Olha só, abriu um novo compasso. Essas notas aqui são mais rápidas do que a semínima, né? Ó. E se eu colocar aqui, eu não vou colocar todas, não vou fazer o teste com todas, mas se eu colocar aqui a semicolcheia é 1/4 do tempo. Então eu vou precisar de 16 semicolcheias aqui para preencher um compasso desse. Eu vou colocar aqui, ó.
16. Se eu colocar 17ª, ela já abriu um novo compasso, tá? Aqui é a barrinha do compasso. Então essa daqui, a semicolcheia, já é mais rápida do que essas outras que tem aqui. Eu vou executar aqui para vocês verem, olha só. E assim vai, pessoal. E agora, para finalizar aqui, pessoal, vou mostrar duas músicas compostas, completas, músicas aí conhecidas, para vocês verem aqui. Então aqui você tem a fórmula aqui 3/4. Então cada compasso desse vai ter 3 tempos, tá? E aqui eu vou dar o play para vocês verem aqui, escutarem no caso, né? Ó. Observem que aqui já temos uma partitura mais complexa. Nós temos aqui a parte do acompanhamento também, né? Então nós temos aqui 2 instrumentos de melodia e um de acompanhamento aqui. E aqui temos o hino da Inglaterra, que é uma composição também muito bonita, composição clássica bonita, né? E ele também trabalha aqui com 3 tempos em cada compasso, tá? Aqui, ó, 3/4, tá? Esse 4, na verdade, de baixo é a divisão desta notazinha aqui. Então você está especificando que esta nota aqui está sendo dividida por 4. Então observe que aqui cada compasso tem 3 tempos. Olha só, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui é 1, 2, 3. Aqui tem um símbolozinho, esse pontinho na frente é para ampliar a duração um pouco da nota, né? 1, 2, 3. E aqui se você contar direitinho, você vai ver que todos os compassos têm 3 tempos, ok? Pessoal, esse assunto é bem mais complexo, estou dando uma noção assim por cima, né? Eu pessoalmente já estudei música. Mas aí qualquer dúvida vocês vão deixando, a atividade é muito curta sobre isso, você entender essa paradinha das frações, você vai conseguir fazer isso aí em 10 minutinhos, vocês fazem essa atividade. Mas qualquer dúvida, podem pedir o suporte que eu lhes dou, ok? E aí eu vou ficando por aqui, até mais.